Bom dia, Nonuá. Então, hoje a gente vai começar uma nova parte da nossos estudos de artes visuais, que é a música. Então, antes de começar, eu quero frisar para vocês que nosso segmento de artes vai olhar como a arte influenciou na história, né? Nas civilizações, da humanidade, qual é a sua influência, por quê? Por que estudar artes na escola, né? Qual que é a diferença que isso vai fazer? Total, né? Então a gente vai aprender agora, começando pela música, como isso acontece. A humanidade possui uma relação longa com a música, sendo essa uma das formas de manifestação cultural mais antigas. Então, a cultura, ela diz muito sobre a civilização, né? Como ela se desenvolveu, como que acontecia todo o sistema da humanidade e a arte está ligada com isso, né? Na parte da música. Aqui eu coloquei para vocês apreciarem uma lira. A lira é um instrumento musical que a gente vai ver de qual civilização fez parte mais na frente, né? Mas para vocês perceberem que é uma forma de arte também, né? Os detalhes do instrumento, como que a música acontece, a gente vai estudar sobre isso. Ainda na pré-história, há mais de 50 mil anos, os seres humanos começaram a desenvolver ações sonoras baseadas na observação dos fenômenos da natureza. Essa aqui é uma pintura rupestre encontrada na Espanha, exibe várias pessoas dançando, o que sugere a presença de música também. Então, a pintura rupestre, que é lá da pré-história, né, os homens das cavernas, por assim dizer, eles prestaram atenção na natureza, nas ondas do mar, no vento, em como as estações do ano desenvolvem. E aí eles notaram que isso tudo são movimentos, são ritmos. E aí eles começaram a fazer danças, fazer sons. Então, desde a pré-história, o ser humano já é ligado com a música. No Egito Antigo, ainda no século 4 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Os egípcios consideravam que essa forma de arte era uma invenção do deus Thoth, que outros deuses, Osíris, a utilizou como uma maneira para civilizar o mundo. A música era empregada de forma a complementar os rituais sagrados em torno da agricultura, que era farta na região, e os instrumentos utilizados eram harpas, flautas, instrumentos de percussão, perdão, e cítara, que é um instrumento de cordas derivado da lira. Então, nesse começo aqui que a gente vê que Osíris utilizou a música para civilizar o mundo. Então, em tempos de guerra, em tempos de muita aversão, o que eles faziam? Usavam a música para civilizar, para colocar assim um norte para as pessoas, né? Isso aí é uma coisa muito ligada à religião, que a gente vai ver, né? Nesse caso aqui, o deus Osíris e o Thoth. Mas em outras civilizações, outros tipos de deuses também usavam a música como uma reza, como um norteador de pensamento, tá bom? Aqui no finalzinho fala sobre a lira, que é aquele instrumento musical que eu coloquei lá no começo. Então, ela é presente no Egito Antigo, tá? Olha só, aqui nesse quadro podemos ver vários instrumentos musicais e aqui nessa pessoa que está tocando do lado direito é um tipo de lira, né? A harpa, o violão, a flauta e a lira, né? E aí não só a música tocada, né? Você não precisa só saber tocar para você vivenciar isso. Essa pessoa do meio, ela não toca nenhum instrumento, mas está envolvida ali. Então isso junta as pessoas, é a civilização. Na região da Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, habitavam os povos sumérios, assírios e babilônios. Foram encontradas harpas de 3 a 20 cordas na região onde os sumérios viviam, e estima-se que sejam objetos com mais de 5 mil anos. Também foram descobertas cítaras que pertenceram ao povo assírio. Então, em outra civilização, né, diferente, a gente tinha a presença da harpa e esse tipo de arte que representa a música foi esculpido na pedra. Tá vendo a diferença de uma arte para outra? Lá no Antigo Egito eles pintaram, aqui eles esculpiram em pedra, só que a presença da música, dos instrumentos musicais é a mesma. A harpa presente, né, nessa pessoa que está tocando essa música. E é isso. E aí os sumérios, assírios e babilônios também tinham
esse apego com a música, né? Porque a música é importante para a civilização. Na China e na Índia, né? Eu acho que vocês já perceberam que, principalmente na Índia, a música é um elemento muito importante para as civilizações deles, até hoje, né? Muito presente. Então, nessa pintura aqui tem essa moça tocando esse tipo de instrumento musical, né? E os arqueólogos escavaram essas flautas chinesas, né? Na China tem muito essa cultura na música da presença da flauta, e eles acharam de vários anos atrás. Na Ásia, em torno de 3000 a.C., a atividade musical prosperou na Índia e China. Nessas regiões, ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade. Então, novamente, lembra da Grécia, do Antigo Egito? Aqui também é ligado à espiritualidade. O instrumento mais popular entre os chineses era a cítara, e o sistema musical utilizado é a escala de 5 tons, pentatônica. Já na Índia, em 800 a.C., o método musical era o de ragas, que não utilizava notas musicais e era composto de tons e semitons. Então, a Índia e a China desenvolveu a parte musical porque a música, na verdade, além de ser uma arte, ela é uma ciência, né? Então, se você reparar nas músicas indianas, ela tem um som mais melódico, porque desde 800 a.C. eles foram desenvolvendo, né? Na Índia tem uma cultura de mantras, né? Que são sons, são músicas que são rezas. Então, a Índia e a China são muito ligadas nessa parte musical e religiosa. Na Grécia e em Roma. Na Grécia e na Roma, eles também tinham um apego muito forte pela música, em todos os sentidos, não só espiritual, mas é, em guerras, né, quando ia contar as vitórias e tudo mais. Então, essa arte aqui é aquelas que a gente encontra em bronze, né, que eles faziam antigamente. E aí, esse senhor muito importante estava lá no momento meditativo dele, enquanto escutava uma música, né? Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades. Tanto que a palavra música provém do termo grego musique, que significa a arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. É importante ressaltar que Pitágoras, grande filósofo grego, foi responsável por estabelecer relação entre a matemática e a música, descobrindo as notas e os intervalos musicais. Essa parte é muito interessante, né? Lá na Índia eles desenvolveram aquele sistema, né, dos tons, semitons, e já lá na Grécia Antiga, o Pitágoras, percebendo que as notas musicais tinham intervalos, né, e associou isso com a matemática. Então, na Roma Antiga, muitas manifestações artísticas foram heranças da cultura grega, como a pintura e a escultura. Supõe-se, dessa forma, que o mesmo ocorreu com a música. Entretanto, diferente dos gregos, os romanos usufruíam desta arte de maneira mais ampla e cotidiana, né? Como eu disse no slide anterior. Não só para a espiritualidade, não só é restringido. Se você observar todos os filmes que envolvem a Grécia, mas principalmente a Roma antiga, tem muita presença de música, né? Tanto no momento de pensar, no momento de chegar da guerra, sempre tem, tá bom? Atividade. Então, vocês vão fazer um mapa mental relacionado às vertentes explicadas nessa aula, sobre onde a música se fez presente na arte e na cultura das civilizações. E aí, eu vou pedir para vocês o seguinte: reparando na aula de português, eu percebi que muitos de vocês ainda não sabem fazer um mapa mental. Então, eu vou dar uma breve explicação como fazer o mapa mental. Vamos lá. Se o assunto de hoje que eu expliquei para vocês é música, o que eu vou colocar aqui no meio? Música. Pronto. Artes visuais, música. E aí, o que eu vou puxar nesse ponto importante? Eu vou puxar os tópicos que eu expliquei. Qual foi o primeiro tópico? Da música nas civilizações antigas, no tempo paleolítico, no homem pré-histórico. Então, eu vou puxar música na pré-história. E aí, eu vou colocar duas explicações, dois resumos básicos. Resumos aqui no mapa mental não passa de 3 linhas. Se você passar de 3 linhas, já fica muito grande. Então, eu vou colocar coisas que eu achei mais importante que eu falei,
ou o que estava no slide. Mas, principalmente, eu quero que vocês se atentem nas coisas que eu falo. O slide está aí só para a gente guiar, dar um norte dos nossos estudos. Eu quero que vocês fiquem atentos às coisas que eu vou explicando para vocês durante o vídeo, tá bom? E aí, fiz da pré-história, puxo outra seta e vou fazer o quê? Qual foi o outro ponto que eu falei? Foi Grécia Antiga e Roma? E aí, o que aconteceu na Grécia Antiga e em Roma? Então, você vai puxando o seu pensamento. De um assunto geral, que é música, eu vou puxando tópicos e puxando o meu pensamento dentro daquilo, tá bom? É como se a sua cabeça fosse o nome do assunto central, e aí você vai puxando as suas vertentes de pensamento. Beleza? Então, essa atividade vocês vão me entregar até às 5 horas da tarde de hoje, tá bom? Na quinta-feira vai ter a continuação do conteúdo. Então, aqui nesse mapa mental você vai colocar assim: mapa mental, música, artes visuais, número 1. Que na quinta-feira a gente vai ter a continuação desse conteúdo, ok? Se tiver dúvida, fala comigo no WhatsApp. A chamada da aula de hoje é o comentário no Google Classroom dessa atividade, beleza? Então escreve lá o seu nome completo e só. Então é isso. Bons estudos!